Irmãos, irmãs, graça e paz da parte do nosso Deus eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu precisei colocar um som devido ao som que está lá fora, mas eu acredito que esse som não vai tirar a comunhão dos irmãos que vão ouvir esse vídeo. Eu fiz assim um pretexto ontem, um propósito de não entrar mais em assunto nenhum referente à congregação cristã no Brasil. Hoje Deus já me deu uma palavra, mas infelizmente não tem como. Meu público alvo, meu público está entrando no meu canal, eu sei, são vários irmãos que saíram e que não sabem o que fazer, que muitos deles até estão procurando como servir a Deus, porque dentro da instituição, devido ao sistema, eles estão se sentindo jogados fora no lixo. E não só eles, irmãos, pior, filhos de nossos irmãos, que por cometerem algum pecado de cunho sexual, muitas das vezes se arrependeram, fizeram aquilo escorregaram numa casca de banana. E quando seus pais ficam sabendo, os desprezam, e às vezes há casos que jogam até eles na rua, fazendo eles ficarem sem lugar para ficar, para morar, e até viram andarilhos, porque são desprezados pelas suas próprias famílias, que fazem parte desse sistema maligno, diabólico, porque isso não é obra de Deus. Jesus Cristo jamais jogaria alguém fora por causa desta situação, a não ser que a pessoa tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Mesmo assim, eu tenho certeza que Deus é tão misericordioso que ainda não deixaria a pessoa pelo menos ficar na rua. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem nada a ver com a parte sexual. Quero deixar claro para os irmãos. Isso é falta de entendimento bíblico, de estudo bíblico, é falta de conhecimento. E interessante que há filhos de irmãos do ministério que cometeram essa mesma irregularidade, estão com liberdade e tocam até na igreja. Alguém diz que eu não deveria falar isso, mas irmãos, como eu não vou falar uma coisa dessas, se eu estou vendo pessoas fazendo, me perdoem, uma loucura dessa de mandando seu filho embora de casa. Eu conheci um caso de um irmão que era cooperador, que nem saudar mais o filho dele não saudava, nem cumprimentava. Olha, vou ser bem sincero, isso daí não existe, irmão. Se a pessoa se arrependeu, o rapaz se arrependeu, ele fez, confessou, mas houve um arrependimento. Isso já tantos casos eu tratei, irmãos, quando eu estava no ministério. Eu confesso para os irmãos que eu nem levava para os mais antigos. Não levava, eu mesmo tratava sozinho. Porque eu já sabia que eles iam cortar a liberdade daquele rapaz ou daquela jovem, iam fazer eles ficarem sentados. E eu nunca fiz isso, graças a Deus, pela misericórdia do nome do Eterno. Lembro que uma vez uma jovem, ela era muito criança, irmãos, muito criança, e ela foi iludida por um moço que também era da denominação, e eles se gostavam. E o que aconteceu? Houve essa realização dessa fornicação escondido dos seus pais, e depois, quando souberam, eles ficaram apavorados. E agora? E naquela época eu me lembro que nem ancião não era, e eles me chamaram e eu fui até lá. Primeira coisa que eu disse: não comentem com o ministério, eu vou conversar com essa jovem. Conversei com ela e disse para ela: minha filha, não faça mais isso. Foi a primeira vez que você fez? Sim, irmão. Está arrependida de coração? Ah, irmão, eu estou. Chamei o jovem e falou: você não faz mais isso, meu filho, pelo amor de Deus. Ele falou: não, irmão, eu estou muito arrependido. Eu falei: você gosta dela para casar com ela? Ele disse: gosto. Ela não é obrigada a casar com você, certo? Porém, se você a ama, você pode sim casar com ela, se ela te ama. Agora, eu digo uma coisa: trate ela com carinho e com amor, certo? Eu aconselho vocês namorarem direitinho,
se conhecerem agora de uma outra maneira, não como vocês já se conhecem, não ficando um com o outro, como eles diziam, mas eu não vou contar isso e peço para sua família também não contar. Foi feito isso, irmãos. A família está lá. Hoje, essa família não me saúda, porque eu não estou mais na congregação, certo, irmãos? Mas eu usei de misericórdia e não tenho nada contra a família. Porém, aquele jovem, esta jovem trabalhava no estabelecimento, irmãos. Ela tinha que atender as pessoas simpaticamente, porque ela estava no trabalho, uma balconista. Ele chegou uma vez e viu que ela estava entregando ali um pão e deu um sorriso. Muito obrigado, ela falou, né? Irmão, isso não tem nada demais, mas ele tinha um espírito maligno já, um extremo ciúme, obsessivo. E quando ela saiu daquele estabelecimento, ele bateu nela. Logo me comunicaram. Eu marquei uma reunião, só eu e ele, ela, na casa de uma pessoa que estava a par da família e que também não havia, estava tudo certo, ninguém falou para o ministério, só eu que sabia. Dentro desse caso, tinha um cooperador que sabia também, mas pensava igual a mim. Infelizmente esse cooperador já dorme não, Deus já levou ele, não é? Deus já levou, já recolheu. Irmãos, mas quem estava com o assunto na mão era eu. O assunto é, leva para o ancião ou não leva? Eu falei, não vamos levar. Glória ao Senhor. Fui lá e falei para aquele jovem, ele era muito alto, forte, mas naquele tempo eu também não era muito pequeno, irmão. Não que eu ia usar de violência, claro. Porém eu disse para ele, olha aqui, moço. Você falou que amava ela, você nem casou com ela ainda, já está batendo nela. Ela não tem obrigação nenhuma de ficar com você. Mesmo porque, mesmo que ela ficasse gestante, graças a Deus que não ficou, aí você ainda teria que pagar o direito conforme a lei, né? Que diz que tem que pagar para o filho aquela pensão. Mas eu agradeço a Deus que se fosse acontecer isso, o ministério saberia e ela perderia a liberdade. Então, irmãos, ele falou que não ia bater mais, ela aceitou, e só que uma noite era uma pessoa má, ele foi frequentar um lugar que não era correto, e ali houve uma briga, e ele atingiu uma pessoa com um objeto cortante, foi parar numa cadeia. Nesse momento, então, aquela jovem percebeu que aquilo não era para ela. E agora? Como que eu deveria agir? Eu disse para ela, jovem, peça perdão a Deus, se sinta, se humilhe, fique um tempo paradinha, assim, congregue, mas fique quietinha, ninguém vai falar nada com você, porque eu também não vou falar para ninguém. E no futuro, Deus há de preparar para você alguém que possa ser o seu esposo. E assim foi, irmãos. Chegou um momento que ela conheceu um jovem, aquele que foi preso, logo também ele brigou lá dentro da cadeia, no fim tiraram a vida dele, infelizmente, não é? Mas ela não, ela ficou firme, logo casou-se com um jovem, ficaram firmes, não é? Até aquele momento. Eu não tenho mais conhecimento sobre essa família, mesmo porque a família já não me considera. Não sei se a jovem me considera, mas a família eu sei que não. Simplesmente porque eu não estou mais dentro da instituição. Mas eu não estou preocupado, eu amo a família do mesmo jeito, irmãos. Não tenho nada contra a família. Peço a Deus que Deus os abençoe grandissimamente. Certo, irmãos? Mas estas coisas não se pode fazer, jogar um filho fora. Isso é um crime, irmãos. Ainda mais quando ele está arrependido do que fez. Se ele não estiver arrependido, dê um conselho, faça com que ele entenda. Porque as coisas, irmãos, elas não são complicadas quando nós sabemos colocar as palavras de Deus no lugar certo. Lembremos daquele homem, profeta, que quando ele estava lá trabalhando no lugar onde eles iam fazer uma casa para os profetas, está escrito em Reis, e que ele
foi buscar umas folhas, umas ervas para colocar numa sopa para os profetas. E ele, não conhecendo as plantas, ele colocou lá umas ervas venenosas. Ele não fez aquilo porque ele queria. Ele achou que era uma erva que poderia se comer. Mas quando chegou um dos profetas próximo à panela, aquele profeta movido pelo Espírito eterno do Deus vivo, do Deus eterno de Israel, clamou e disse: a morte na panela. Quando ele falou assim, o profeta, salvo erro, Eliseu, não me lembro agora o nome, ou Elias, um desses dois, perdoe-me porque eu não tinha isso marcado em lugar nenhum. Às vezes eu marco os versículos, irmãos, confesso, para mim não errar, porque a mente da gente é muito fraca. Porém, aquele profeta, irmãos, estava ali, o profeta mais velho, pegou um punhado de farinha e jogou na panela. Havendo jogado a farinha na panela, o veneno saiu da panela. Então, irmãos, a pessoa às vezes é picada por esse veneno que entra principalmente, irmão, no sentimento sexual, porque a pessoa está naquele auge, naquela euforia incandescente da carne. E ali o inimigo se aproveitando e havendo a oportunidade, às vezes acontecem essas coisas. E muitas vezes ninguém nem fica sabendo. Mas a jovem confessou, pediu perdão. Mas, irmãos, se levassem a algum lugar que não colocassem a farinha naquela panela, ela ia morrer com aquele veneno. Mas Deus deu a graça de usar desta farinha aqui, ó, que é a palavra de Deus, que ela tem o poder de tirar e curar qualquer veneno. Glória ao Senhor. Então, irmãos, o que acontece com esse pai, com essa mãe? Ele vai e atende, porque ele percebe que há um arrependimento e obedece também o que Deus nos dá, porque viu que nós usamos de misericórdia. Nós não estávamos tampando o pecado. Era uma criança praticamente, irmãos. Era uma criança, mas era jovem demais. Foi iludida, seduzida. Por quê? Porque não tinha ensino. Ia congregar num lugar que ninguém explicava nada. Ela não sabia nada. Por isso, irmãos, que tem irmãos que só pregam uma coisa, não ensina a igreja e não ensina sobre isso também, que deveria ensinar. Se torna um tabu. Se torna um tabu, não ensina. Eu conheço irmãos antigos que fazem brincadeiras em cima do púlpito com isso daí, irmãos. Que é uma vergonha. E depois ainda ficam contando casos que eles resolveram por telefone sobre intimidades de casais. Sou testemunha. As pessoas já ficam rindo na igreja, não sabem. Às vezes vai para o exterior. Já aconteceu o caso de um que saiu do exterior de São Paulo, foi para o exterior nos Estados Unidos. Lá comentou casos de pessoas que ele tinha resolvido, de esposos com esposas, que de madrugada ligavam para ele por causa disso e daquilo. Ele falou em cima do púlpito. E a igreja, irmão, uma pessoa dessa falando dessas coisas, a igreja, ao invés de ficar em comunhão, dava risada. Parecia um palco. Um palco de pessoas que gostam de comédia. Nós temos que ter respeito pela obra, não é? Pela obra de Jesus Cristo, não na parede da igreja, não. Mas se a pessoa realmente está num lugar em Cristo, ela respeita até o ambiente que ela está. Ela respeita até as paredes. Por quê? Porque ela crê que está ali, reunida, e que Jesus Cristo está junto ali com ela. Certo? Embora não seja a graça de Deus, mas dentro da pessoa simples, por exemplo, eu quando eu ia na denominação, eu ia com respeito. Por quê? Porque eu acreditava que se eu ficasse em comunhão com Deus, logicamente, Deus estava se agradando de mim. Eu ia lá fazer brincadeiras, irmão. Nem fazer piadas. Então, a farinha que Deus me deu de colocar nesta panela para a honra e glória do Senhor foi a palavra.
E aquela jovem foi liberta, casou novamente, né? Os pais receberam, estão de parabéns. E até hoje ninguém sabe. Da minha boca, ninguém sabe. Estou falando aqui, mas vocês não sabem quem é. Eu acredito que nem se os pais dela ouvirem isso, não vão saber quem é, certo? Eu sei que já me falaram mal de mim, e eu nunca falei mal deles, irmãos. Mas tudo bem, está tudo perdoado. E é ali na cidade onde eu moro, e ninguém sabe, nem o ancião até hoje. Não sabe. Não sabe. Sem contar casos de anciães que eu sei também, chegou ao meu conhecimento, e teve como eu provar, mas eu não quis mexer, deixei quieto, tá lá. Estas mãos aqui, graças a Deus por misericórdia do Eterno, nunca eu sentei ninguém, irmão. Nunca eu disse, você não tem liberdade, nunca. Eu poderia dizer, olha irmão, espera aí, não fique levantando para lá e para cá, porque pode te prejudicar. Mas não tirei a liberdade, porque eu sabia que se aquela pessoa ficasse se expondo, o que ia acontecer? Ela ia perder a liberdade. Então, para mim ter zelo, eu falei para esperar um pouquinho, que na hora certa Deus ia abrir um caminho. E aconteceu. Muitos deles abriram caminho, muitos deles, Deus mesmo me deu a graça de assinar a ficha também, né, irmãos? Alguns deles, não foram todos. Mas eu fico triste, porque eles não dão valor nestas coisas, não lembram, e eu não estou nem preocupado, porque eu não estou mais lá dentro. Mas o que eu quero dizer aos pais é o seguinte, presta atenção nesse versículo, para vocês que são da congregação, para vocês que saíram da congregação e que estão passando por isso, presta atenção no que eu vou ler aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Aprendemos que este é o primeiro mandamento, e que o segundo é semelhante a este. O segundo é semelhante a ele, e é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30, 31. E será que agimos assim? Fiz uma pergunta. Em Marcos 12, 30, 31. Eu pergunto para você, ó pai, ó mãe, ó irmão, se acha santo, olha para o teu passado. Olha para o teu passado. Hoje você está aí todo bonitinho de gravata, não é? Atendendo. Você deveria ter vergonha de tratar os outros sem amor e sem misericórdia, sendo que você também fez a mesma coisa, só que ninguém descobriu. E às vezes o pai, que tem ministério, como eu soube casos assim, chegou no púlpito, pena que eu não estava naquele culto, porque se eu estivesse, irmãos, diante de Deus eterno, eu levantaria na hora. Os irmãos não me conhecem, eu levantaria na hora e faria ele retirar aquilo que ele tinha falado. Ele disse assim, o meu filho eu não saúdo, porque ele anda de bermuda dentro de casa e eu não saúdo. Que ignorância, irmão. O filho dele podia andar até sem roupa dentro de casa. A casa é dele, era o filho dele, mocinho, pequeno. Sem roupa na maneira de expressão. É claro que o menino tinha educação, tinha respeito, né, irmãos? Não ia ficar andando de qualquer jeito. Mas eu quero dizer, sem camisa, tá na casa dele, no quarto dele, irmão, fechado. Tá ali, às vezes, aquele calor terrível, bota um shorts, um calção. Eu não estou dizendo, não quis dizer sem roupa no sentido de ficar nu, entendeu, irmão? Entenda bem o que eu tô falando. Mas depois não torcer as coisas aí contra mim, tá bom, irmão? Porque tem uns aí que vai entrar bravo comigo. Agora você fica sabendo que eu não ia gravar isso aqui, mas eu estou gravando e continuo quando eu souber uma injustiça. Porque não estou aqui para passar e passar a mão em cima, não. Estou aqui para fazer o que Deus me coloca. E o que Deus me coloca é defesa para esses jovenzinhos do Senhor. Jovem, saiba que Deus te ama, jovem. Você às vezes
cometeu alguma coisa, jovem, mas você não está perdido, você não está perdida. Não volte a cometer, faça como está escrito, te arrepende diante de Deus, o Senhor te perdoa. E se lá naquela denominação você não se sente bem, procure outra. Vá numa igreja evangélica que seja cristã, que seja uma igreja bíblica, numa igreja batista, numa igreja Assembleia de Deus que seja tradicional. Tem tantas igrejas, irmão, por que tem que ser só a congregação? As outras igrejas não fazem isso, não jogam as pessoas fora assim. Eu estive vendo um vídeo hoje, irmãos, que eu fiquei impressionado, que um pregador, não me lembro o nome da igreja, e ele disse assim: irmãos, quando chegar o dia da coleta, porque aqui nós não temos dízimo, o pastor falou isso, mas quando chegar o final do mês, no dia da coleta, que você trouxer a coleta para a igreja, você vai fazer o seguinte, você vai orar, olha o que ele falou, coisa bonita, irmão, e você vai dar a coleta. Mas se você ver um irmão sentado, e você sentiu que aquele irmão está passando alguma necessidade, não dê a coleta, vai lá e dá para o irmão que está passando necessidade. Aí ele mesmo disse, aí você vai dizer, mas pastor, e aí a igreja, como é que fica? Daqui a pouco todos vão fazer isso. Ele falou, não tem problema, como é que vai pagar o aluguel da igreja? Ele falou, Deus vai preparar, se não preparar, nós fechamos a igreja e vamos se reunir debaixo da ponte, debaixo de uma árvore. Mas importa é atender o necessitado. Vocês acreditam nisso? E tem irmãos que têm coragem de falar que todos os pastores são ladrão. Vocês acreditam nisso? Esses irmãos são um tremendo de ignorantes, não sabem que os seus anciães têm cartões corporativos, que na última vez estava 40 mil, parece que agora já está 70. Não é todos, né? Os mais antigos lá, tem os cartões corporativos. Eu não tenho nada a ver com isso, eles gastam onde quiserem. Vocês estão dando dinheiro para eles, o dinheiro é de vocês, vocês dão onde quiserem. Mas por favor, não joguem os seus filhos fora. Se o seu filho fez alguma coisa, mãe, se o seu filho está indo em outra denominação, não tem problema, o importante é ele estar com Deus. Ele está procurando acertar a vida dele, deixe ele acertar. Não jogue o teu filho, pelo amor de Deus. Ele nasceu do teu ventre. Há casos de famílias que jogam os filhos fora, irmão. Eu vi um jovem, eu vi com os meus olhos. Conversei com ele, maltrapilho no meio da rua. Estava vendendo umas coisinhas feitas de palito de fósforo, sentado num posto de gasolina. Sabe de onde ele era? Da Congregação Cristã no Brasil. A única pessoa que aceitou ele foi a vovozinha dele, o resto mandou ele embora. Mas a vovozinha dele morreu. E ele era muito jovem, não tinha como trabalhar. Ele saiu pelo mundo em depressão e começou a fazer aquilo e vender para as pessoas. E foi andando e vendendo, enfim. Distanciou-se da casa da vovó e começou a se morar nos postos de gasolina, tomava banho nos postos, lavava sua roupa, tinha pouquinha roupa, porque lavava uma, secava e depois pegava outra, mas a gente via que ele estava limpinho. Eu, irmão, fiquei penalizado, não é? Eu não sou nenhum bom samaritano, eu sou um trástino, certo? Toda a glória seja dada a Deus, eu não sou nada, certo, irmãos? Glória a Deus nas alturas. Certo é, irmão, que aquele jovem, ali Deus preparou para ele, que estava com fome, né? Deus preparou de comprar uma coisinha daquela dele, mas não comprar entre aspas, né? Não levei nada. Deus preparou de comprar, assim, os irmãos entendem. Comprar, dar dinheiro como se estivesse comprando e devolvesse para ele. E depois Deus preparou para ele naquele restaurante que ele tinha vergonha de entrar por causa das roupas dele. Um servo de Deus falou assim para ele: não, vamos entrar ali, irmão. Não, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, vamos entrar. Você está comigo, você vai entrar. Se eles não deixar você entrar, nós também não entramos, irmão.
Entramos ali com aquele jovem, mas ele ficou com vergonha de ficar na mesa, devido suas roupinhas, irmãos. Estava muito longe da nossa cidade, muito distante. Isso já era no Paraná, perto de Santo Antônio da Platina, e nós morávamos em Santa Catarina. Aquele jovem, irmão, pegou aquele prato de comida, sentou num banquinho lá fora do posto, porque ele quis, porque por nós não teria problema. Pegou o seu refrigerante, comeu, fez tudo direitinho, irmão, saiu saciado. Deus preparou ali alguma coisa para ele, e ele foi embora contente, e a palavra da misericórdia e do amor ficou depositada dentro dele. Era o que nós podíamos fazer, e nós éramos da instituição. Eu nunca concordei com essas coisas, irmão. E você, pai, você jovem, pai, você, irmão, que passou por isso, perdoa o teu pai, que ele não sabe o que ele está fazendo, irmão. Você, pai, que jogou o teu filho fora, vai em busca dele, irmão. Quem sabe hoje ele está numa cracolândia da vida, por causa que você o desprezou, e você ainda acha que você fez certo, porque você diz que ele pisou no sangue do Senhor. Você nem sabe o que é pisar no sangue do Senhor. É aquele quem pisa no sangue do Senhor é aquele que se levanta contra a obra do Espírito Santo, irmão. Que é Jesus Cristo, que deixa de crer no Espírito Santo para crer em outra coisa, irmão. Seu filho sempre creu em Deus, até hoje. Oxalá que ele não esteja jogado lá no mato, no meio de um lugar qualquer, usando drogas por causa da tua denominação. Os irmãos querem saber uma coisa? Eu atendi muitas clínicas de recuperações. A maioria das clínicas de recuperações, a maioria, principalmente em São Paulo, a maioria dos jovens que estão lá pertencem à congregação cristã no Brasil, ou alguma outra denominação que age da mesma forma. Falo isso para os irmãos com toda franqueza, porque eu participei de reuniões. Já no meu estado, já não é assim, mas tem alguns, mas já não é assim, certo, irmãos? Que a obra é pequena, enfim. Mas em São Paulo, ninguém de vocês que atende clínicas vem dizer para mim que não é. Porque tem um grupo atendendo clínicas. Eu parabenizo vocês. Que Deus os abençoe, que vocês possam fazer um trabalho honesto, certo? Puro. Não vão pregar doutrinas satânicas também lá dentro, não, porque senão depois Deus vai pedir conta para vocês. Ensinem o Evangelho. Ensinem. Eu fiquei sabendo que tem um movimento que realmente está trabalhando certo. Fiquei sabendo por uma pessoa idônea. Então quero deixar claro que eu não estou falando agora da minha cidade. Eu estou falando de outras cidades que eu conheci. Certo, irmãos? Parece que o irmão está bravo. Não, eu estou falando alto por causa do som. Eu liguei o som devido ao barulho de fora. Irmãos, não despreze o teu filho. Irmã, não despreze a tua filha. Abrace-a. Ah, mas ela agora está usando o brinco. Mas ela agora está cortando o cabelo. Mas ela agora não sei o quê. Mas ele agora anda de short em casa. Mas ele agora põe camiseta regata. Mas ele agora vai jogar futebol. E o ancião aqui não gosta. A cidade é pequena. Vão ficar falando. Foi eles que deram a luz para os teus filhos? Por acaso? Foi eles que pagaram a escola para eles? Foi eles, por acaso, que na hora que você estava sentindo dor de parto, foram lá e tiraram a tua dor quando você clamava? Foi eles, por acaso, que sofreram os 9 meses de gravidez que você sofreu? Irmã, larga a mão de ir atrás desses lobos cruéis que não perdoam o rebanho, porque se fossem homem de Deus, eles iriam visitar com amor. Eu conheço certos homens desse que não olham nem para o jovem, gospem no chão e passam e ainda falam um com o outro. Isso é um pecador. Aleluia. Estou falando, irmão, com precisão, porque eu sei. Só que para mim ninguém falava isso, porque se falasse, na mesma hora eu daria o retorno, certo, irmãos? É diferente aqui, viu, irmão?
e dizer para ele: tira a trave que está no teu olho para depois você tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, seu hipócrita. Podia ser meu amigo, podia ser quem fosse. E escutar isso daí, irmão. E daí? Quer ficar bravo comigo? Fique. Eu pedia perdão e ia embora. Se quisesse me perdoar, perdoasse. Se não quisesse, que não me perdoasse. E acabou. Fim de história. O negócio é o seguinte, irmão. Estou aqui servindo a Deus. Defendo a mocidade em qualquer estágio. Se tiver jogado na lama, no buraco, no meio do lodo, todo sujo, se precisar de eu ajudar a tirar ele lá de dentro, eu vou ajudar. Eu saí do Brasil, irmão, sem ter recurso, fui para os Estados Unidos para tentar ajudar um jovem. E tem uma irmã nos Estados Unidos que assiste o meu canal. E ela pode, se ela assistir e ver isso, ela vai dizer que é verdade. É uma cara irmã, uma cara serva de Deus, que eu tenho um carinho muito grande por aquela família. Muito grande. Ela tem um filhinho que para mim é um anjo de Deus, é um anjinho de Deus, e ela é uma pessoa sincera. Ela sabe que eu fui lá visitar um sobrinho dela, que na verdade, não sei se ele está a mesma coisa, se não está, mas a minha parte eu fiz. Eu poderia não ter ido, eu estava indo para Israel, mas Deus preparou também que eles sentiram de dar para mim uma importância, para mim parar nos Estados Unidos, em Boston. E eu fui visitar aquele jovem com muito carinho, com muito amor, e se precisasse, eu vou de novo. Porque, irmão, só não posso ir porque eu não tenho recurso, mas se precisar, pode me chamar, porque eu não tenho medo, seja lá de quem for, irmão. Só tenho medo de errar diante de Deus. Mas do inimigo eu tenho o Senhor Jesus Cristo, que é o meu defensor. E este Senhor Jesus Cristo me ensinou a usar de misericórdia, a perdoar e a ensinar a pessoa a não pecar, não desgraçar a vida da pessoa e jogar ela no buraco e dizer que não tem mais jeito. Porque enquanto ela respira, eu tenho certeza que ela pode sim voltar, e mesmo que ela morra espiritualmente, mas ela não blasfemou, ela não vai morrer. Mas mesmo que desse uma parada cardiorrespiratória, estou falando isso material para vocês entenderem. Lá no hospital, eu lembro quando eu ia visitar, eu visitava muito hospital, não era um só, era vários hospitais, vários, onde muitos irmãos não iam. Eu tinha que ir, às vezes sair da minha casa e atender hospitais em outras regiões que tinha ancião, mas não aparecia lá, certo, irmãos? E eu teria que ir porque eu tinha amor por aquelas almas. E quando eu chegava naquele lugar, eu cheguei a ver aqueles médicos com tanto carinho, levava aquela pessoa para uma sala de, não é de recuperação, para uma sala de, eu esqueci o nome, irmãos, para fazer a pessoa viver de novo, dava choque no coração da pessoa com aquele aparelho desfibrilador, eu não sei nem falar essa palavra, é um aparelho que coloca assim, dá choque, fazia massagem cardíaca, aquela pessoa estava quase morrendo, e de repente, com aquele esforço, a pessoa voltava. Irmãos, e será que não é assim espiritual? Será que nós não podemos agir desta maneira? Oh, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que vocês têm que saber. Não desprezem os teus por causa dessa denominação, pelo amor de Deus. Depois no futuro você vai também se arrepender. Quando você levar um chute, quando você for jogado fora, quando o teu dinheiro acabar, porque enquanto você tem dinheiro, você vale bem. Mas quando acabar, você não poder mais dar na coleta, saiba de uma coisa, que aqueles que iam na tua casa não vão mais. Eu, graças a Deus, ia na casa do pobrezinho. Pergunta lá na minha cidade se não era assim. Você pode ir lá perguntar. Eu ia na casa do pobrezinho, eu ia na casa do que não tinha cadeira, eu sentava no chão, glória ao nome do Senhor, mas nunca fui na casa dos outros para banquete. Não vou dizer que não participei de banquete, participei sim, porque me convidaram com amor, mas o meu interesse era estar junto com o necessitado. Sempre foi isso. E Deus é minha testemunha que eu não estou mentindo, irmão. Então quero dizer para vocês, não abandonem os seus filhos por causa da congregação cristã no Brasil. Em hipótese alguma, nunca diga para ele que ele não tem mais salvação. Ah, mas ele está assim, mas diga para ele, filho, clama a Deus, poderoso é Deus para te perdoar, filho. Você não quer mais congregar na congregação, filho? Vai em outra igreja, filho. Vai lá na Assembleia, vai na Batista, mas não deixa Deus. Pode mudar de igreja, pode mudar de casa,
pode mudar de avenida, pode mudar de cidade, pode mudar de estado, pode mudar de país, mas não muda de Deus. Dá glória a Deus, continua com o eterno, com Adonai, que só Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é que pode curar a chaga da enfermidade e do pecado. Deus abençoe, meus caros irmãos. Isto é para vocês que estão aqui no meu canal e para aqueles que pertencem à congregação cristã no Brasil. Digam que eu estou errado. Deus seja sempre em eterno glorificado para todos sempre. Amém e amém.